Então hoje nós retornamos aos coadjuvantes, as lições dos coadjuvantes que nós podemos aprender no Evangelho de Lucas. Lembre que nós chamamos de coadjuvantes aqueles que, embora não sejam os personagens principais dos evangelhos, eles contribuem de alguma forma para a compreensão de quem é o Messias. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles são boas notícias, é um registro biográfico e teológico sobre quem é Jesus. E aí o que Deus está fazendo por meio de Jesus, o Messias, o Cristo prometido. Zacarias e Isabel, Maria, José, os pastores que guardavam os rebanhos durante as vigílias da noite, Ana, Simeão e agora João Batista. Todos eles funcionam como coadjuvantes, apontando de alguma forma para quem é Jesus, explicando de alguma forma quem é Jesus. Mas a maneira como eles respondem, a maneira como eles fazem isso, podem de alguma forma nos ensinar, nos instruir. Ainda estamos em João Batista, essa é a quinta mensagem que nós vemos em Lucas capítulo 3, vendo João como um coadjuvante. Nós já temos aprendido com João o Batista a pregar, nós temos aprendido o conteúdo e a explicação do Evangelho, e também temos aprendido com ele o significado de arrependimento, os frutos que devem ser desenvolvidos ou externados quando alguém diz que se arrependeu ou quando alguém se arrepende de verdade. Mas hoje nós vamos olhar a maior de todas as tentações de um coadjuvante fiel. A tentação de querer ser ou deixar que os outros lhe tenham como o personagem principal. Todo discípulo de Jesus, de maneira voluntária e clara, não importa se vive aqui ou em outro lugar, ele não é o centro do universo nenhum, nem do metaverso que se cria na cabeça. Todo discípulo de Jesus vive em função de Jesus. Por definição, é aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue Jesus. Ele tem Jesus como o Senhor e controlador de sua vida, e a vida então orbita ao redor de Jesus. Por natureza, nós somos coadjuvantes. Não somos donos ou centros da nossa vida. Todo discípulo de Jesus é um coadjuvante. Mesmo que trabalhando, criando os filhos, servindo, de alguma forma precisa apontar para o Criador, apontar para o Messias, ajudar, alavancar para que Cristo seja visto, seu plano seja percebido, ele seja exaltado como merece. A alegria e completude em sermos coadjuvantes, mesmo na história da nossa vida, e fazermos de Jesus o protagonista da nossa história. Hoje nós vamos ver na história de João que ele enfrentou essa, que é a maior de todas as tentações de um coadjuvante, a sua e a minha. Querermos ser ou deixarmos que os outros nos tenham como protagonistas, ao invés de coadjuvantes de qualquer coisa. Pense no pai, numa mãe, criando, dando um duro para poder ajudar e criar o seu filho. Pense depois o filho olhando para trás com mais do que gratidão pelo esforço que os seus pais fizeram, mas devotando ao pai uma certa reverência, uma certa honra descabida, se colocando como servo das opiniões do seu pai, mesmo que as opiniões do seu pai sejam contrárias à palavra de Deus. Imagine aquele casal que foi aconselhado por um pastor, e o pastor, pela graça de Deus, conseguiu ajudar este casal a permanecerem casados, enfrentarem um luto ou uma dificuldade ou à beira de uma separação, e agora este casal olha para este pastor não com aquela gratidão devida, aquele respeito e honra devido, mas como se ele fosse a pessoa que causou essa transformação. Todas essas artimanhas, pense naquele que trabalha, aquele que é um bom gestor, aquele que fez
o projeto subir, aquele que fez a empresa alavancar, veja como as pessoas o tratam, veja a quantidade de bajulação, e as pessoas olham para ele como se ele fosse aquele que vai ordenar as coisas, se eu fizer o que ele faz. E aí, embora eu não veja, ele gosta dessa história. É ano de eleição, e pense a quantidade de promessas que são feitas, como as pessoas sobem de alguma forma em palanque, e elas dão promessas que não podem ser cumpridas, e gostam de se ver como se fosse o salvador da pátria. Independente do partido, as pessoas têm a tendência de encontrarem salvadores, eles procuram por isso, estão ávidos por encontrar um remédio, uma pessoa, um médico, um pastor, um apóstolo, um tutor, um guru, alguém que traga paz, alguém que resolva os meus problemas, alguém que dê sentido a essa coisa toda, alguém que me dê a esperança que eu tanto preciso, que me dê um norte. Isso pode ser de cliente, pode ser de criança, pode ser de pastor, pode ser de político, pode ser de empresa, pode ser de tudo. E com João Batista não foi diferente. João Batista, ele demonstra uma envergadura espiritual magnífica. Ele demonstra uma alegria em ser quem ele não era. Ele demonstra aquela alegria em apontar para Jesus. E mesmo quando os homens estão ávidos por esperar dele uma messianidade, ou uma salvação, ou uma direção que extrapola o que Deus tem planejado para ele, é aquele que dobra a cabeça, fecha os olhos e deixa que as pessoas olhem para Jesus. É certo aquilo que Jesus falou dele: dentre os nascidos de mulher, ninguém se iguala a João Batista. Viveu para poucos meses, exerceu o seu ministério em poucos meses, pregou a mensagem que o Senhor lhe deu, doesse a quem doesse, mesmo que isso lhe custasse literalmente a cabeça. Daqui então nós vamos ver João Batista lidando com, eu acredito, a maior de todas as tentações para o coadjuvante. É ele se cansar disso, se cansar dessa posição e querer ser o capitão e o leme da sua história, ou querer que as pessoas lhe olhem dessa maneira, os filhos lhe olhem dessa maneira, a esposa lhe olhe dessa maneira, ou as outras pessoas acabem necessitando dele, ele recebendo as esperanças dos homens em diversos níveis. Tudo isso vai contra o que Deus tem ensinado. Só existe um Salvador, um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, e o seu nome é Jesus Cristo. Então abram comigo em Lucas capítulo 3, e como nós vamos finalizar João Batista, aprendendo essa lição dos coadjuvantes, eu queria ler todo ele até o versículo 20, tá bom? Lucas capítulo 3, nós vamos revisar, mas vamos nos concentrar nos versículos finais. Diz assim a palavra do grande Deus: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região, nas imediações do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparte com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo.
Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: Não cobrem mais do que é estipulado. Também soldados lhe perguntaram: E nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: Não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: Eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras, ainda esta, mandou prender João. Vamos orar, irmãos. Grande Deus, a tua palavra está aberta diante de nós e nós precisamos da tua ajuda para explicá-la com clareza, para ouvir em nossos corações. Nenhum de nós chegou aqui porque quis chegar, a tua soberania abarca os motivos, as oportunidades que o Senhor nos dá. O Senhor trouxe cada um deles, porque Ele deseja que eles escutem a tua palavra. Então, que ela seja a nossa regra, seja a linha sobre a qual os nossos pensamentos caminham, que ela seja aquilo que preencha a nossa mente e transforma as nossas opiniões. Pedimos a Ti, Espírito, meu Senhor, que sejas o nosso professor, que nos instrua a aceitarmos alegremente a parte que nos cabe dentro deste plano, que é de eternidade a eternidade. Senhor, nos ensine que Cristo é maior e deve ser magnificado em todas as coisas. Que ao final desse tempo só o Senhor seja glorificado como merece. Em nome de Cristo. Amém. A história de João, que aqui aparece no capítulo 3, vai aparecer em outros evangelhos, também antes da anunciação do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o ministério de João, na verdade, estava estruturado em testemunhar a respeito de Jesus. A constante pregação sincera de João Batista nada mais é do que uma preparação para que o rei prometido, ao chegar, encontre as pessoas preparadas por meio de um batismo que demonstra arrependimento, por meio desse ritual externo de banhar-se, como que purificando a si mesmo em preparação para a vinda do rei, para a vinda do Messias. João Batista tem um foco: ele quer preparar as pessoas para o encontro com o Messias. E no Evangelho de João, no capítulo 1, o texto diz: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha da luz. Ele não era luz. Ele veio para que testemunhasse a respeito da luz, a verdadeira luz que, vindo a este mundo, ilumina todo homem. A luz estava no mundo. E João não era, mas era uma testemunha, alguém que poderia apontar para Jesus com todos os dedos, indicando quem era o Salvador, quem era o Messias, a quem eles deveriam recorrer. E aqui então, no Evangelho de Lucas, nós vemos o conteúdo dessa mensagem dele, em tentar apontar para o Messias, em explicar para o Messias, em orbitar a vida em relação ao Messias, em morrer quando o seu plano em relação ao Messias está finalizado. Ele cumpre o seu papel de coadjuvante. Todo este relato é ele simplesmente cumprindo o que havia sido profetizado pelos profetas sobre esse precursor, aquele que iria preparar o caminho. Provavelmente uns 6 meses antes de Jesus
tornar público o seu ministério por meio do batismo e receber a declaração dos céus, o Espírito Santo descer sobre ele em forma corpórea de pomba, mais ou menos uns 6 meses. É assim que nós encontramos, é aqui que nós encontramos João Batista. Mesmo que Jesus seja um pouco mais novo que ele aparece primeiro, e depois de uns 6 meses, Jesus ele é batizado por João Batista e inicia o seu ministério. Mas como ele faz isso? Como ele consegue orbitar a vida, estruturar a vida inteira em relação a Jesus? Ele usa um instrumento que todos nós temos. Ele usa a fala, a proclamação com clareza. Ele confronta os homens nos seus pecados, ele alerta sobre a ira vindoura e ele exalta Jesus como protagonista sobre todos. Sua vida era basicamente isso. Os homens que saíam para ver Jesus eram confrontados com uma mensagem bem previsível. O rei está chegando como havia prometido, vocês são pecadores assim como eu, vocês precisam de um Salvador que não sou eu, é o próprio Messias, arrependam-se. Não achem que as coisas são simples assim, que vocês podem fazer determinados rituais, ou podem manipular o eterno daqui e para lá, ou barganhar a salvação e o perdão dos pecados, usando um vocabulário de arrependimento, ou sou filho de Abraão, ou determinadas coisas. O machado está ali, está na beira de cortar a árvore, produzam frutos dignos de arrependimento. Ele está lá, o rei está chegando. Ele faz isso em preparar honestamente o caminho para o Senhor, confrontando os homens nos seus pecados. E aí nós aprendemos de maneira geral, se nós queremos de alguma forma cumprirmos a nossa função de coadjuvante, não importa se você é pai, mãe, avó, trabalhador, patrão, não importa. Como discípulo de Jesus, uma das maneiras claras de apontarem para Jesus é denunciando de maneira graciosa, mas verdadeira, que os homens estão em maus lençóis com Deus. Eles têm pecado, infringido a lei do Deus Santo, e Deus não vai levar isso na esportiva. Se nós não fizermos isso, se não fizermos isso abertamente, como nós podemos proclamar um Salvador? Como nós podemos proclamar a necessidade de Deus se fazer homem, nascer como um bebê, aprender determinadas coisas, viver e pisar nesse chão, experimentar o horror de uma cruz, o abandono do Pai, se não há de fato uma dívida, um débito, se não há um problema real, necessário, que precisa ser resolvido, se não há pecado? João Batista, então, é um pregador de uma mensagem só, e ela começa assim: arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados, da sua lascívia, da sua imoralidade. Arrependam-se daquilo que vocês fazem no secreto, arrependam-se da inveja. Arrependam-se de querer ganhar sobre os outros, arrependam-se da lei do Gerson, arrependam-se da sua ira, arrependam da desobediência dos seus pais, arrependam-se da enrolação para ganhar isso, da venda que não deve, do caixa 2, arrependam-se da sonegação de imposto, arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se. Essa é a pregação de João Batista. Os soldados arrependam-se das suas prepotências, os que têm muito ignoram os pobres, arrependam-se da sua soberba, do seu orgulho, da sua usura, arrependam-se da sua ganância, arrependam-se da sua avareza, arrependam-se. Nunca seremos de fato coadjuvantes do Senhor Jesus se nós não seguirmos os passos de alguma forma de João Batista. Pode ser que o ministério dele era diferente. Ele era o precursor, e dentro de 6 meses ele anunciaria e batizaria por graça o seu Deus, o próprio Cristo. Mas a mensagem continua sendo a mesma. Nós vimos no texto anterior da última vez, em Atos capítulo 14, Paulo abrindo o rodo na sinagoga, dizendo: ó, em nome de Jesus, se arrependam-se. Em nome de Jesus se prega arrependimento para a remissão de pecados. É a mesma coisa em Lucas capítulo 24, Jesus, depois, perto de ser assunto aos céus, ele diz para os seus discípulos que preguem isso, que se conforme a Escritura estava dito,
que em seu nome se deveria pregar arrependimento de pecados para remissão de pecados, começando de Jerusalém. Estava lá, nada novo. João Batista, então, confronta os pecados do povo. De maneira clara, ele confronta os pecados do povo. A gente vê isso no versículo 7. Raça de víboras, que é uma maneira legal de iniciar o sermão. Raça de víboras. Quem deu a entender que vocês podem fugir? Ele está lá de novo no versículo 8. Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer. Ele está atacando as coisas nas quais os homens estavam aguardando, não porque estava com raiva das pessoas, mas porque o que estava em jogo era a eternidade das pessoas. Era algo sério. A religiosidade daquelas pessoas naquela época iria matar, asfixiar a alma dessas pessoas eternamente. Qualquer ritual que eles participassem com o objetivo de barganhar a posição deles diante de Deus estava fadada ao fracasso. Qualquer esforço próprio para fazer alguma coisa e ganhar méritos para ser acessível diante de Deus estava fadado ao fracasso. O falso arrependimento, o dizer com a boca que quer uma coisa, que faz uma coisa, mas não produzir os frutos dignos de arrependimento, os frutos que são resultado desse arrependimento, está fadado ao fracasso. A única escapatória é os homens entenderem como Deus os vê, pecadores perdidos, carentes da graça de Deus, e se colocarem como mendigos, se arrependendo dos seus pecados, implorando por perdão, recebendo a solução que Deus proveu em Cristo. João Batista, ele é um homem assim. Não somente prega para o populacho. No versículo 18 e 19 desse mesmo capítulo, nem os reis estão isentos da proclamação. Herodes estava dormindo e queria a esposa do seu irmão. Aqui a gente está falando do rei. Em grego, a palavra porco, cão, melhor dizendo, e a palavra filho são muito parecidos. E começou a criar um ditado lá naquela época do primeiro século, que era muito melhor ser um cão de Herodes, um cachorro de Herodes, do que ser um filho, porque ele matou muitos dos seus filhos, mudou o seu testamento várias vezes, se não gostava, matava em vida, para que eles não recebessem posteriormente depois da sua morte. Era um homem cruel, muito cruel, embora fosse um visionário, um homem muito cruel. João foi aquele que foi condenar essa crueldade. Ele estava lá, custe o que custar, ele estava lá denunciando e pregando. Eu fico pensando em mim mesmo, quantos de nós, às vezes, ou ignoramos os pecados de grandes pessoas, ou ficamos com medo de possíveis reações, ou a perca de um determinado emprego, ou a perca de uma venda, ou a perca de um negócio, ou a perca de um parceiro aqui e acolá, com medo da reação. Antes de qualquer coisa, eu e você, nós somos discípulos de Jesus. E nós não conseguiremos cumprir o nosso papel de coadjuvante se nós não confrontarmos os pecados do povo. Então aqui, mesmo que seja Herodes, mesmo que Herodes o prenda, ele continua falando, confrontando os homens nos seus pecados. E a segunda coisa que ele faz aqui é apenas um resumo, né? Apenas uma revisão. É que ele alerta essas pessoas sobre a ira vindoura. Ele não somente confronta os pecados do povo, mas alerta sobre a ira vindoura. Essa ira aparece aí no versículo 7. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? E aí, numa sociedade tão política e tão polida, falar sobre ira, falar sobre o inferno, falar sobre um Deus irado contra os pecados dos homens, está fora de moda. E eu acredito que estava fora de moda aqui falar sobre ira para os descendentes de Abraão. Falar sobre ira para um povo que era descendência de Abraão segundo a carne, estava fora de moda. Como é que pode a descendência de Abraão sofrer e experimentar ira ou furor? Não falta de controle, mas decreto, mais direto, mais específico. Ira de Deus sobre algo específico, os pecados dos homens. Como? Mas João fala sobre isso. Existe uma ira,
uma ira que deve ser experimentada no futuro, e não é tão fácil fugir dela. Você entendeu? Existe uma ira, não sou eu que estou dizendo, leia aí, existe uma ira que está sendo guardada, que tem origem em Deus, por isso é uma ira justa, que vai ser dispensada sobre os pecadores. E ele disse naquela época, isso é um reprise de hoje, não é tão fácil fugir dela. Não se foge, não se desvia dessa ira por meio de religiosidade, não se desvia dessa ira por meio de esforço próprio, não se desvia dessa ira vindo aqui, por exemplo, vou lá para a igreja, porque lá não se desvia de ira assim. A única maneira de desviar-se da ira é por meio do arrependimento. Você se arrepende dos pecados que você tem cometido, você admite que a ira de Deus sobre você é justa, você não justifica, não acha que é demais, você não desconversa, não mente para si mesmo, você admite que Deus seria justo se você perecesse eternamente. Se você não chegou ainda aqui, você não consegue se arrepender das coisas que você de fato fez e por isso merece. A única solução vem da parte de Deus. É Deus que dá a solução. O homem, eu e você, não conseguimos fazer absolutamente nada. Vejam as imagens para explicar essa ira. No final do versículo 9, ele diz: portanto, toda árvore que não produz bom fruto ou frutos dignos de arrependimento é cortada e o quê? Lançada ao fogo. É cortada e lançada ao fogo. Mas na frente, vocês podem ver o versículo 16, João diz: eu na verdade batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em sua mão para limpar a sua eira e recolher o trigo, a parte boa no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que não se apaga, no fogo inextinguível. A ideia de inferno, de um fogo negro que queima sem consumir, não vem da Idade Média para ganhar dinheiro para construir a Capela Sistina. Não é história de pastor que quer tornar os... Não é isso, está aqui Jesus dizendo. Você pode acreditar no que Jesus está dizendo, ou pode achar que ele vai torcer a sua palavra porque você é uma moça legal, ou você é um cara legal. Mas a palavra de Deus permanece aqui. E a salvação ele tem proposto para você, não está em você. Se arrependa e receba a solução que ele estabeleceu em Cristo. As figuras de lançado ao fogo, queimar palha em fogo que não se apaga, remetem a essa condenação que os pecadores que não se arrependem terão de receber da parte de Deus por conta dos seus pecados, sem retorno, eternamente. Nós não funcionaremos como coadjuvantes se nós roubarmos das pessoas essa informação. Se nós formos tão rápidos em sermos simpáticos e rirmos de qualquer coisa, mas não chorarmos pelas dificuldades que os homens passam, ignorantes de que existe uma ira contra eles, de um Deus que não esquece. Nós confrontamos o pecado do povo, nós alertamos sobre a ira vindoura, nós fazemos isso. Mas por último, nós exaltamos Jesus como protagonista sobre todos. No versículo 15, que é o nosso texto de hoje, enquanto ele está pregando lá constantemente, surge uma expectativa. Olha o que o texto diz. Ele diz: estando o povo na expectativa e pensando todos no seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo. Isso aqui é muito interessante. O que está acontecendo? Ele está pregando constantemente. De manhã ele está lá, até o final do dia. Volta, no outro dia ele está pregando a mesma coisa, ensinando a mesma coisa. E aí, a gente vê um movimento normal. Qual é o movimento? O movimento é das pessoas começarem a esquecer ou tomar o coadjuvante como protagonista. O texto diz que as pessoas começaram a cogitar no íntimo.
Você pode ver como é que aconteceu. Rapaz, você viu aquela pregação? Rapaz, tu soube que ele falou para Herodes? Acaba macho, viu? Te contar. Tu viu o que ele come? Não, ele fica lá isolado, sozinho, come gafanhoto e mel silvestre. Rapaz, será que ele vai ter outra pessoa que vai peitar todo mundo como ele? Eu não sei não, rapaz. Tu viu? Rapaz, aquela retórica dele ali, um poderoso nas palavras, não. Eu acho que ele deve ser o Cristo. Deve ter, como é que vai ver outro assim, desse jeito? Não, ele deve ser o Cristo, deve ser. E João Batista percebe que no íntimo eles começam a formular as coisas. Irmãos, por quê? Porque eu e você, nós temos uma fábrica de ídolos no nosso coração. Pessoas, posições, objetos, tudo pode se tornar o lugar onde nós depositamos nossas expectativas, depositamos nossa esperança. É assim que nós fazemos. Procuramos, ansiamos por algo que mesmo que nós dizemos, não, é Jesus, mas nós procuramos outras coisas que possa ou funcionar como medianeiro para chegar lá, ou até se colocar na posição. Nós fazemos isso de maneira instintivamente pecaminosa, e lá não é diferente. O precursor, aquele que havia sido profetizado a seu respeito, que ele faria nada mais do que apontar as pessoas para Jesus, agora tem que lidar com a tentação, não somente nele. João capítulo 3 vai dizer que o pessoal, outras pessoas, discípulos deles começaram a ficar enciumados, porque todo mundo estava indo atrás de Jesus, e todo mundo estava esquecendo João Batista. João vai ter que dizer: vocês têm ciúme por mim? Me fizeram um ídolo. Vocês estão me tomando como se eu fosse outra pessoa. O que eu posso dar para vocês? É Jesus. Esqueceram. Eu vim para anunciá-lo, vim para falar da minha alegria, estar em ser quem eu não sou, estar em ser o amigo do noivo. Ele se regozija em ver que o noivo agora recebe todas as atenções. Este propósito, ele diz, já se cumpriu em mim. Oh, meus irmãos, isso é para tudo. Isso é para nós como pais, para nós ensinarmos aos nossos filhos para não depositarem suas expectativas, todas as suas esperanças e as suas certezas na nossa falibilidade. Isso é para os pastores, eu e os outros do conselho, a não ansiarmos, nem esperarmos, nem permitirmos que as pessoas esperem de nós o que apenas Deus pode dar. É para as esposas, é para os maridos, é para os patrões, é para os gerentes, é para aqueles espertos em determinadas áreas que acham que tem um jogo de cintura, controlam os números, controlam aquilo e aquilo outro e esquecem que é do Senhor, pertence à terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E aos ricos que não depositem esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus que a tudo dá para o nosso aprazimento. Que sejam generosos em dar, prontos a repartir. E assim entesourem para si mesmo dividendos eternos naquele dia. Todas essas coisas nada mais são do que nós, eu e você, criando, confeccionando pequenos ídolos, pessoas que funcionem como nosso Salvador. De políticos, pastores, pais, líderes, gurus. Isso está em todo canto. Aqueles que ensinam a correr, que ensinam a comer, que ensinam a pregar, que ensinam a amar, que todos. Essa é a maior luta e a maior tentação de todos os coadjuvantes. Não está só naqueles que buscam por salvadores, mas está também naqueles que permitem que os outros pensem de si que eles são salvadores. Eu já vi isso no meu coração. Nos primeiros 10 anos do meu ministério, nós trabalhamos no Edson Queiroz e no Bom Jardim. São duas áreas, duas favelas bem difíceis. E nos primeiros anos, eu e Lilica eram as únicas pessoas casadas de verdade. Todos viviam de uma maneira dissoluta, pecaminosa. E aí foi fácil, não tinha igreja, nós plantamos, foi fácil de sermos modelo para muitas coisas. Então nós trabalhávamos educando crianças, ensinando a ler, indo para reunião de escola, funcionando como pais, como mães. Ensinamos a
as pessoas a tocarem violão, a cantarem, pagamos curso, estávamos ali na frente tentando. Eu percebi que depois de um tempo, quando precisei ir embora para ir para outro canto, eu percebi que as pessoas, algumas, não todas, para vergonha minha, depositavam mais esperança no fundador do que em Jesus. Que o fato de estar indo embora, isso significa que a igreja ia se acabar. Eu nem percebi. Eu nunca promovi isso. Mas talvez eu não me antecipei a essa dificuldade que os homens que são servidos têm. E eu não coibi esse tipo de esperança que as pessoas nutriam em mim. Paternalismo nada mais é do que desejo de querer ser salvador. E só existe um que salva e faz perecer. Seu nome é Jesus. João Batista teve que lidar com isso também. Vocês pensam que estão pensando no seu íntimo que eu sou o Cristo? E a explicação que ele dá é uma explicação que coloca Jesus aonde ele está. A questão não é de poder, ele diz aí no versículo 16, João tratou de explicar a todos. Eu, na verdade, batizo vocês com água. Meu ministério é um ministério externo. Mas vem aquele que é mais poderoso do que eu. E você pensa, mais poderoso? Como assim? É porque ele é Deus, ele tem mais força, mais capacidade? Ele explica esse poderoso pela próxima frase, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. A questão era uma questão de status, era uma questão de dignidade. Carregar as sandálias de alguém era um dos trabalhos mais baixos, mesmo para os servos. Um servo que carregava a sandália de outro era um servo que na hierarquia dos servos estava entre os menores. Só servia para carregar sandália. João se reconhece como alguém que graciosamente tem sido apontado por Deus, a despeito de quem ele é, para fazer entre os menores aquilo que seria mais degradante possível. E mesmo nisso, não havia dignidade nele. Não é um homem que olha para si e diz, está vendo? Eu estou preparando o caminho do Senhor. Não é um homem que ora, como eu vi, e diz, Senhor, se eu tenho algum crédito contigo, faça isso ou faça aquilo. Não é um homem que bate no peito e diz, Senhor, que eu tenho feito isso aqui, tenho feito aquele outro, tenho feito sendo um bom pai, um bom empresário, um bom patrão, um bom aqui e acolá, e isso confere a mim alguma coisa. O fato de seguirmos Jesus, de servirmos Jesus, de participarmos daquilo que Jesus está fazendo, nunca vai ser, nunca deveria ser motivo de soberba e de orgulho. Para aqueles que conhecem quem são e conhecem quem Ele é, tudo está resumido em graça. Não há dignidade em mim para fazer absolutamente nada. Eu fico pensando, é João Batista, o maior entre os nascidos de mulher, conhecendo Jesus, preparando o caminho do Senhor. Se alguém tinha condições de se achar o tal, era ele. E aí eu fico pensando, às vezes, tantos de nós fazemos uma coisa, conseguimos dar uma aula, pregamos um sermão, explicamos um texto, cantamos direitinho, tocamos aquilo outro, damos o dízimo aqui, investimos aquilo lá e achamos, não, ok. Como se Deus, de fato, só pudesse trabalhar conosco. Se João era assim, indigno, quem eu e você pensamos que somos? Não há dignidade em nós, e o trabalho que nós fazemos para o Senhor é um trabalho apontado por pura graça. Mas ele acrescenta, existe poder, efetividade no seu trabalho, ele é protagonista no ministério que ele exerce. O trabalho que ele faz, diferente de João Batista, é um trabalho interno. Ele fala sobre esse batismo, o batismo que era a remoção das impurezas externas, que refletia internamente, mas era o banho de água do lado de fora, demonstrando arrependimento ou remoção das impurezas. João diz, não, ele tem uma dignidade maior do que eu,
né? Ele é e eu não sou digno, e a capacidade que Deus tem dado a ele de realizar um trabalho interno demonstra isso. O trabalho interno de purificação e de batismo é muito diferente. João está dizendo: eu posso pregar arrependimento e eu posso ajudar você a demonstrar externamente aquilo que você diz que aconteceu internamente. Eu posso ajudar você a ser batizado, ou jogar água sobre si em ritual, ou em sinal daquilo que aconteceu no coração, mas eu não posso mudar o seu coração. Eu não posso transformar o seu coração, eu não posso remover as impurezas do seu coração, eu não posso queimar as coisas escuras, as trevas que estão no seu coração. Não consigo purificar isso, e isso é prerrogativa divina, isso é prerrogativa do Messias. Então não me dê esperanças, não ache que eu posso lhe dar aquilo que somente Jesus tem a oferecer. É o que ele diz. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E alguns vão dizer: aqui não são dois batismos? Dois batismos, um é com o Espírito Santo e outro é com fogo. Está vendo? É um batismo, o Espírito Santo e o fogo é a mesma coisa, que acontece em Atos capítulo 2. O texto, na maneira como está escrito, tanto o Espírito Santo como o fogo, sendo iniciados por uma preposição apenas. Então, com o Espírito Santo e com fogo, ou com o Espírito Santo e fogo. Ao que tudo indica, como Jesus está dividindo, Jesus vem para dividir a humanidade, e João está dividindo a humanidade entre aqueles que se arrependem e aqueles que não se arrependem. É provável que a vinda de Jesus, a obra de Jesus, o trabalho que ele vai fazer, vai colocar o mundo dividido. Uns, arrependidos de seus pecados, serão transformados de dentro para fora. O Espírito irá trabalhar na vida deles, será dado para eles para purificá-los de dentro para fora. Os outros que não se arrependem, só resta uma coisa a receber: fogo que não se apaga. Aqueles que se dobram às necessidades que Deus disse que eles têm e se arrependem dos seus pecados e abraçam o Salvador, esses receberão o Espírito Santo. Esses receberão a terceira pessoa da Trindade para criá-los, protegê-los, selá-los e trazê-los para dentro da família do Senhor. Esses para controlá-los, para substituir Jesus quando Jesus estiver ausente. Os outros receberão fogo. Isso não é incomum. Jesus veio dividir a humanidade em dois. Se vocês folhearem um pouco mais na frente, em Lucas capítulo 12, olha que texto sério. Lucas capítulo 12. Nosso Senhor diz assim, no versículo 49: eu vim para lançar fogo sobre a terra, o nosso Senhor diz, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Mas existe um batismo pelo qual tenho que passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Falando de sua paixão, de sua morte. E aí eu acho que alguns pensariam como ele, que Jesus veio trazer o quê? Paz. Ele é o príncipe da paz, sim. Para aqueles que se dobram, para aqueles que se arrependem, para aqueles que o seguem. Mas Jesus está contradizendo uma expectativa que é possível ter paz com Deus a todo custo. Independente do que eu faço, independente do que eu creio, independente de qualquer coisa, eu posso ter paz com Deus. Não. Ele diz: vocês pensam que vim para dar paz à terra? No verso 51. Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim para trazer divisão, ou trazer guerra. E ele explica, porque daqui em diante, do momento em que Jesus veio em diante, daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. A divisão, ela vai para todos os âmbitos da realidade. É o que Jesus veio fazer. A obra de Jesus, então, João Batista já entende que Jesus,
quando ele vem, haverá uma divisão na humanidade como um todo. Aqueles que abraçam Jesus como ele é, o Senhor e Salvador único que pode salvar e comandar a minha vida. E aqueles que ignoram, deixam para lá, rejeitam, eu coloco Jesus como um de vários bibelôs aqui junto. Esses vão curtir eterna punição. Mesmo na própria casa, mesmo dentro da própria família. Jesus, ele chama os seus discípulos para que ele tenha a primazia e seja supremo e o protagonista. Entre você e sua família, você fica, entre Jesus e sua família, você fica com Jesus. Entre o seu trabalho e a sua família e Jesus, você fica com Jesus. Entre o trabalho, sua família, seus estudos, sua namorada e qualquer outra pessoa, esposa, marido e Jesus, ninguém se equipara com Jesus. A maneira como vai lidar com cada um desses relacionamentos, obviamente, é diferente, mas nada nem ninguém pode se interpor entre você e o Rei do Universo. E João Batista entendeu isso e pagou com a própria vida. Ele tinha que escolher entre amainar na sua proclamação e preservar a sua cabeça, ou perder a sua cabeça e continuar confrontando os homens dos seus pecados, falando a eles sobre a ira vindoura e magnificando Jesus. Entre a sua cabeça e Jesus, você fica com Jesus. Essa é a vontade de Deus. O Batista está no céu hoje, com a cabeça nos ombros, no corpo glorificado, sendo servido por aqueles que estão lá, numa posição de honra, eu acredito, do lado daquele que ele tanto amou e serviu, de maneira intensa, mas fiel por poucos meses. É o lugar reservado para aqueles que se alegraram em ser o que não são, coadjuvantes. E saírem do meio e apontarem para Jesus, o único que deve receber o centro das atenções. Assim ao Rei eterno, o imortal, o invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Graças te damos, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Graças te damos, porque o Senhor merece os nossos louvores, merece a nossa atenção, merece as ações de graças, a nós o corar de vergonha. Agradecemos pela tua infinita graça, que nos permite estarmos aqui, em pé e sentados, cantando a ti, com os teus ouvidos atentos às orações que se fazem, aos nossos rogos, às nossas frustrações, às nossas angústias, aos nossos anseios. Graças te damos, porque foi do Senhor o plano de nos orientar por meio de tua bendita palavra, e nos estimular, Senhor, apesar dos nossos pecados, a irmos mais para frente. Senhor, dá-nos fidelidade. Dá fidelidade a mim e aos meus irmãos, para sermos encontrados pelo Senhor fiéis, lutando e buscando para te amar sobre todas as coisas, magnificando Jesus, nunca recebendo louros e atenções indevidas, mas apontando os homens e mulheres, apontando com todos os dedos para Jesus. Ele é a porta, é passando por ele que os homens encontrarão pasto verde. Ele é o que salva, ele é o que santifica, ele é o que redime, ele é o que constrange, ele é o modelo correto e perfeito em todas as coisas. E que os homens sejam úteis somente à medida em que apontam para Cristo ou copiam o seu exemplo. Que nós imploramos, em nome de Cristo, por amor a Ele. Amém.